Boa noite, turma. Boa noite, enfim, tô dando boa noite porque eu tô gravando isso à noite e eu sei que a aula de vocês é de manhã, enfim. Boa noite para quem está assistindo à noite, bom dia para quem vai assistir de dia. Bom, dando prosseguimento aqui à matéria, sei que são tempos difíceis, mas a vida tem que seguir. Eu vou falar sobre separação de poderes e deixar bem claro que vocês que é uma matéria relativamente fácil, mas que tem algumas pegadinhas aqui, é bom vocês prestarem atenção. Bom, a separação de poderes está prevista lá no artigo 2º da Constituição, que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Grifem, independentes e harmônicos. Façam a primeira observação. Essa independência não é absoluta, ou seja, a harmonia que vai permitir a interferência de um poder sobre o outro. Isso significa que, em determinados momentos previsto na Constituição, eu terei um poder interferindo no outro, limitando ou regulando uma determinada situação. Então, como por exemplo, vocês sabem que é de competência exclusiva da União declarar a guerra. Entretanto, para que essa declaração ocorra, é necessário a autorização do Legislativo, está lá no artigo 48 da Constituição. Existem também, por exemplo, o Legislativo, quando ele elabora uma lei, você tem, se essa lei contraria a Constituição, cabe ao Supremo Tribunal declarar a inconstitucionalidade. Então, percebam, existem determinados casos, esses casos, coloquei alguns casos aí no material de vocês, é imperioso que vocês leiam o material. Em alguns casos, vocês vão perceber que um poder vai interferir no outro e limitando essa independência, ou seja, a independência não é absoluta. Outra observação que vocês têm que ter também é que essa separação de poderes, muito embora ela seja cláusula pétrea, prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, isso não significa que essa separação seja absoluta. O que eu quero dizer com isso? Nós temos entes federativos, nós temos um ente federativo que não terá o poder judiciário. Eu estou me referindo ao município. Então, tome muito cuidado com isso. Isso não é, embora seja cláusula pétrea, repito, isso não significa, é uma situação totalmente diferente, isso não significa que todos os entes federativos terão esses três poderes. E o exemplo maior é o município. Outra observação que vocês devem fazer é com relação à função de cada poder. Então vocês vão perceber que cada poder tem uma função primordial. E o que eu quero dizer com isso? O executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário julga. Então isso é relativamente fácil, porém tomem muito cuidado, porque função primordial do legislativo, além de legislar, ele também fiscaliza as contas do executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Então tomem cuidado com isso. O Tribunal de Contas não é órgão do judiciário, acho que nós já vimos isso. O Tribunal de Contas ele vai auxiliar o legislativo na fiscalização das contas do executivo. E quando o legislativo fiscaliza as contas do executivo, ele está exercendo uma função típica. Tomem muito cuidado com isso. Dito isso, nós também temos funções atípicas de cada poder, ou seja, vocês vão observar que, por exemplo, o executivo, que tem uma função tipicamente administrativa, ou seja, eles executam as leis, o executivo ele vai executar leis, ele tem função administrativa, essa é a função primordial. Entretanto, em determinados momentos, ele vai exercer funções que são típicas para outros poderes, mas para ele é uma função que não é primordial. Então, nós chamamos isso de função atípica. Por exemplo, quando o executivo julga um recurso administrativo dentro da sua esfera, ele está exercendo uma função atípica do judiciário. Quando o executivo elabora uma medida provisória, está lá no artigo 62 da Constituição,
ele está exercendo uma função atípica para ele, porém típica do legislativo. Medida provisória, ela tem força de lei. Então vocês vão verificar que o executivo está legislando, porém exercendo uma função que não é uma função primordial dele, mas ele está autorizado pela Constituição a legislar, nesse caso específico, medida provisória, artigo 62. Com relação ao legislativo, é o mesmo pensamento que vocês devem ter. O legislativo tem a sua função típica, repito, legislar e fiscalizar as contas do executivo. Porém, em determinados momentos, ele vai exercer funções atípicas. Por exemplo, organização do quadro de funcionários, concessão de férias. Então, nesse caso, ele está administrando. E perceba que essa administração ela é típica do executivo, porém, para o legislativo é atípica. O legislativo também ele pode julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Estou me referindo a quem? Ao Senado Federal. Cabe ao Senado Federal o julgamento do presidente nos crimes de responsabilidade. E isso significa o quê? Uma função atípica do judiciário exercido pelo legislativo. Então tome muito cuidado com isso. O judiciário, função típica, julgar. Entretanto, quando ele organiza o quadro pessoal, quando ele concede férias, nesse caso, ele está exercendo uma função típica do executivo, mas atípica para ele. Quando o judiciário elabora o seu regimento interno, ele está legislando. O regimento interno tem força de lei. E, no entanto, essa função não é típica do judiciário, é uma função atípica do judiciário. Ela é típica para o legislativo, mas para o judiciário ela é atípica. Então tomem muito cuidado com isso. Outra coisa, com relação lá ao artigo 2º da Constituição, essa independência e harmonia, isso na realidade, isso traz para a gente a ideia, ou seja, isso consagra um sistema, alguns doutrinadores chamam de princípios, mas sendo o sistema o princípio, o nome que se dá eu gosto mais da palavra princípio, eu gosto mais da questão de entender que isso é fundamental no nosso ordenamento, tanto que ele é uma cláusula pétrea. Então a ideia de princípio para mim é a mais coerente, mas outros falam sistemas, enfim, cada um fica na sua. Mas o princípio que eu me refiro é o princípio dos freios e contrapesos. Ou sistema de freios e contrapesos, para quem, enfim, fica a critério de cada um. Não está errado pensar dessa forma. Então, esse sistema de freios e contrapesos que foi consagrado ali num livro chamado O Espírito das Leis, de Montesquieu, ele traz exatamente essa possibilidade de interferência de um poder no outro para limitar determinado abuso do outro poder. Então, essa interferência visa limitar e regular o outro poder. Daí você entender que essa independência lá prevista no artigo 2º da Constituição, ela não é uma independência absoluta, muito pelo contrário, ela vai ser sempre flexibilizada em prol desse sistema de freios e contrapesos, mas entendendo sempre que essa flexibilização só ocorrerá de forma taxativa, tem que haver previsão legal para tanto. E a previsão legal que eu me refiro é previsão na Constituição, em nenhum outro lugar. Isso tem que estar na lei maior. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, eu estarei lá no fórum na terça-feira, via WhatsApp. Tamo junto e vida que segue. Fiquem com Deus.